Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu recebi no Instagram de uma caixinha que a gente deixou lá sobre relacionamentos. Queria agradecer todo mundo que mandou sua pergunta e espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Se tu ainda não me segue no Instagram, fica aqui o convite, porque por lá a gente tem vários conteúdos sobre psicologia diariamente, conteúdos que complementam muito aqui os conteúdos do canal. Essas perguntinhas que eu escolhi, então, eu vou responder um pouquinho, vou comentar elas e também fica aí o pedido, né, que se vocês gostem de algum desses temas que as perguntinhas levantarem, por favor, deixem nos comentários que a gente pode fazer novos vídeos específicos sobre esses temas. Então vamos às perguntas. A primeira perguntinha que eu escolhi é assim: como ter discernimento para identificar fases ruins de desconexões, desgastes definitivos? Então, eu vou considerar aqui um desgaste definitivo como uma ruptura no vínculo. A ruptura no vínculo, ela fica clara quando ela acontece. É quando não tem mais nem espaço para confiança ou para conexão. É quando ali a gente enxerga que o vínculo ele não aguentou mais e se rompeu. Então, as fases, diferente das fases ruins, né, elas não necessariamente significam um prejuízo no vínculo. Pode ser que um ou outro da relação esteja numa fase ruim no seu aspecto pessoal e acabem levando isso para dentro do relacionamento involuntariamente. Ou pode ser que as pessoas ali naquele relacionamento estejam atrapalhadas, precisando de ajuda ou de novos recursos, novas estratégias, mas que ainda estejam vinculadas e ainda se sentem esperançosas. Ou pode ser que elas tenham disponibilidade para superar a fase ruim. Então, a grande diferença é a gente poder entender que a fase ruim ela vai permear todas as relações, mesmo as que ainda não se romperam, mas que um rompimento definitivo ele fica explícito na maioria das vezes. Então, o que a gente chama assim é que muitas vezes o vínculo ele sofre diferentes ataques, né? Ele vai sofrendo alguns machucadinhos. Isso é comum para as relações. O que acontece numa ruptura definitiva, numa quebra de vínculo definitiva, é que a gente sofreu tantos machucadinhos que rompeu. O vínculo mesmo rompeu. Então, por mais que a gente invista, o vínculo já se rompeu. É assim que funciona muitas vezes no processo de psicoterapia mesmo. Quando há uma ruptura no vínculo, fica muito mais pesado, muito mais difícil. E nesses casos a gente vê ali claramente que é preciso fazer um encaminhamento ou fazer uma interrupção mesmo do processo. E para fechar essa respostinha, eu acho importante a gente falar que não é a relação que acaba aleatoriamente. A relação acabou, ponto. Encerrar uma relação é uma escolha, seja uma escolha involuntária e feita sem consciência, seja uma escolha madura e transparente. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: a corda cortada pode voltar a ser amarrada, mas está cortada. Talvez tornemos a nos encontrar, mas não estarei mais no lugar onde nos separamos. Então, quando eu penso em finais definitivos, como essa tua pergunta, eu me lembro dessa frase. Às vezes, quando há uma ruptura de vínculo, sim, a gente pode ir lá e amarrar de novo, mas a ruptura está ali, a ruptura aconteceu. Então, acho que isso é o que poderia responder essa tua dúvida. A segunda perguntinha que eu escolhi é essa aqui. Não acredito ser boa o suficiente para que as pessoas queiram estar perto de mim. Penso que estou incomodando com a minha presença ou que irão me rejeitar. Então eu queria dizer que eu sinto muito por tu ter essa sensação. Eu imagino o quanto deve ser difícil para ti. Se colocar nos relacionamentos realmente é um grande desafio quando a gente se depara com essas sensações. Mas a esperança é que muito provável isso venha de algum esquema. Talvez o esquema de privação emocional ou o esquema de defectividade mesmo, são esquemas que trazem essas sensações assim com muita frequência, né? Então, se tu quiser assistir os vídeos sobre esses esquemas específicos,
já aproveita para assistir, porque pode te ajudar bastante a entender esse contexto, né? E entender melhor essas sensações do esquema. Mas voltando aqui para a perguntinha, né? Os esquemas, a gente sempre tem que lembrar que eles são verdades incondicionais. O que isso quer dizer? Que mesmo sem nenhuma condição prévia, sem nenhuma evidência, sem nenhuma condição, a gente acredita neles. Então, mesmo que alguém esteja sendo gentil contigo, nessa lógica que tu fala, né, a tua tendência vai ser invalidar ou dar alguma desculpa para aquela gentileza, né? Porque sem tu fazer isso, sem que tu desconsidere a gentileza, sem que tu entenda, bom, a pessoa realmente tá falando que gosta de mim e eu vou acreditar. Então, entendendo que os esquemas não precisam nenhuma condição para que a gente acredite neles, a gente precisa poder olhar com esses olhos de que quando o esquema está ativado, quando a sensação estiver presente, a gente vai sim refutar evidências do meio que sejam conflitantes com a sensação. Então, se tu tá acreditando que tu não é boa o suficiente para as pessoas estarem perto de ti, provavelmente tu esteja também invalidando demonstrações dessas pessoas de que tu é querida, de que tu é importante, de que tu sim tem uma presença que importa para aquelas pessoas. Isso a gente chama de distorções cognitivas, né? Que a gente faz sim e que mantém a verdade dos nossos esquemas. Então, o que eu te diria é para conhecer melhor sobre essas sensações, não acreditar 100% nelas, por mais que elas venham com emoção, por mais que elas te digam que sim, é a verdade absoluta, ninguém vai gostar de ti ou que ninguém realmente vai querer estar na tua presença, eu diria para que tu desse uma chance para confrontar essa sensação, para confrontar essas verdades, porque provavelmente tenha pessoas aí na tua volta que estejam sim, talvez fazendo movimentos de gentileza contigo, de se importarem contigo e talvez tu não esteja tendo nem olhos para ver por causa dessa lente do esquema, o que pode ser muito comum. Então, dá essa chance, né? Porque a gente se sentir gostado, a gente se sentir amado é tão importante, tão precioso. Eu tenho certeza que tu merece viver e te sentir assim importante, querida, gostada também. A terceira perguntinha eu adorei. Ela colocou assim, ó: exigências excessivas no início do relacionamento. Qual o tempo mais adequado para as exigências? Aí eu fiquei me perguntando, como que funcionaria a lógica disso, assim, né? Por exemplo, depois de quanto tempo que as exigências excessivas estariam liberadas? Porque, assim, será que as exigências excessivas já não são por si só um sinal de alerta, né? Do tipo assim, eu vou ali, não falo nada nos primeiros 3 encontros e depois eu saio, né, marcando a ferro porque, assim, preciso exigir de forma excessiva. O que eu penso é o seguinte, né, pensando em relações saudáveis, pensando na nossa autopreservação, no que é importante para nós, a gente sim tem que exigir, né, a gente tem o direito de exigir da relação, do outro, das pessoas que a gente convive, das pessoas que são importantes para nós, porque é só assim que a gente vai conseguir vivenciar as nossas preferências e muitas vezes, né, nos respeitar, fazer valer a nossa opinião, enfim, de uma forma calibrada, né? Não invalidando o outro, não colocando o outro como menos ou como inferior, mas a gente precisa ter que exigir o tempo inteiro, lá no início, no meio ou mesmo no final do relacionamento, né? O tempo inteiro é importante que a gente possa exigir que o outro também possa fazer exigências para nós. Então, o que eu entendo é que a gente se relacionar com coragem e com transparência é muito diferente da gente dar um checklist de mercado. Então, o que a gente tem que entender também é se as exigências exageradas no relacionamento ou para o outro não são como uma forma da gente se proteger e não são uma estratégia de lidar com as nossas inseguranças, com as nossas vulnerabilidades, porque se a gente tem conexão, a gente precisa poder exigir na medida. E para fechar, eu acho que tem uma pergunta que ajuda também a gente a fazer esse balanço entre o quanto que a exigência está num nível
nem muito pobre e nem exagerada, que é perguntar assim, o que eu espero de um relacionamento, né? O que eu quero deste relacionamento, porque aí a gente vai exigir na medida mais adequada que alinhe o que a gente quer e o que o outro tem para dar. E não exigências ali daquele tipo até de ficar procurando cabelo novo, né? Uma coisa assim de difícil que não vai nem ficar bem no início e nem depois no meio e nem no final, né? Então isso que eu acho que responderia. A nossa próxima perguntinha, na verdade, ela pediu aqui estratégias para superar um relacionamento. Então, acho que essa daqui é uma especialmente que daria um vídeo todo, né? Então, o que eu poderia dizer aqui, mais contextualizado, é que o momento de término, o momento de superar um relacionamento é um momento de focar em você. O término é uma oportunidade de recomeçar, seja uma oportunidade na qual você foi obrigada a aceitar, né? Porque alguém foi ali e rompeu e terminou, seja uma oportunidade na qual você mesmo escolheu e decidiu passar. Mas os recomeços, sim, exigem readaptações que nem sempre são fáceis de fazer, né? A dor da ruptura precisa ser acolhida, precisa ser compreendida, para que seja possível seguir em frente e de fato recomeçar, né? Eu acho que o amor e o respeito, o auto-amor e o auto-respeito precisam estar acima de qualquer uma das loucuras ali que o coração tiver impulso de fazer, isso é essencial. Inclusive acima de alguns comportamentos, muitas vezes de humilhação ou de implorar ter de volta o ex, que muitas vezes quem foi ali a pessoa que não escolheu o término pode fazer. Acho que o amor pelo outro não pode ser mais importante do que a dignidade ou que o amor por si próprio, porque daí a gente entra aí num ponto e num nível de humilhação, né? Um nível que a gente perde a nossa dignidade. A próxima perguntinha é como ter diálogos saudáveis? Bom, acho que tendo regulação emocional, respeito e assertividade. Um outro ponto é que uma conversa importante pode ser feita em etapas, né? Então a gente pode sim iniciar uma conversa importante, aí viu que se ativou emocionalmente, viu que os ânimos acionaram ali, enfim, a gente pode interromper, retomar em outros dias, a gente não precisa tentar se exigir, né, dar início, meio e fim para uma conversa, quando às vezes a gente sabe, né, que no relacionamento um já fica ativado, o outro já fica bravo, já dá aquele conflito, enfim, é fácil ir para uma briga. Então, para evitar chegar lá, a gente pode parar, olha, eu fiquei muito braba agora com isso que tu falou, eu preciso me organizar um pouquinho, eu já volto pra gente continuar, ou tá demais pra mim, eu tô muito machucada, preciso me organizar, a gente pode continuar em outro momento essa conversa, né? Isso é maturidade, e os diálogos saudáveis, eles vão exigir essa autoconsciência de a gente poder identificar o que tá acionando dentro de nós, para que a gente possa também respeitar isso, né? Porque muitas vezes a gente tá ali ferido, tentando dar sequência numa conversa, e aí a gente passa do ponto e pode se ofender, pode, enfim, cair num lugar que vai ser mais um problema, né, do que aquela conversa ali. Então, eu te diria isso, né, mas os diálogos saudáveis são essenciais e se a gente tem assertividade do nosso lado, a gente consegue ter diálogos muito mais ricos e melhores. Aí tem um vídeo aqui que eu vou deixar para te poder assistir, que é o vídeo sobre assertividade. Espero que tu goste e que te ajude também a poder ter diálogos mais saudáveis. E a última perguntinha sobre relacionamentos, que é essa daqui. Sonho em constituir uma família, mas minha mãe só incentiva a viver só, pois nenhum homem presta. Como lidar com essa opinião, mesmo quando o seu racional diz que não é verdade, mas isso já está tão enraizado desde a infância que o emocional quer sabotar todo o tempo? Então, né, eu acho que essa aqui é uma pergunta muito preciosa, assim, para a gente entender a força dos esquemas, a força das crenças, a força dos aprendizados que são transgeracionais, né? Porque assim, mesmo ela tendo crítica sobre a crença da mãe, sobre o ensinamento da mãe, ela não consegue transpor, porque emocionalmente ela ainda está presa aí, né? E a gente precisa poder criticar esses ensinamentos, a gente precisa poder se arriscar a
construir novas verdades, a construir outras crenças, né? Até de questionar, por exemplo, nenhum homem presta. Será que nenhum homem presta? Será que a tua mãe falou com todos os homens do mundo para ver e ter certeza de que nenhum deles presta? Porque isso é uma generalização, né? E quando a gente generaliza, a nossa chance de errar, ela é muito grande. Então, eu te diria para questionar, para refutar essa ideia, né, e para te dar uma chance de testar a realidade, né? E para fechar esse vídeo, todo amorzinho, tem uma frase que eu amo e que eu acho que é essencial para a gente poder pensar sobre os relacionamentos. Ela fala assim: o amor não é a cereja do bolo da vida. É uma necessidade primária básica, como o oxigênio e a água. Uma vez que compreendamos e aceitamos isso, poderemos chegar mais rapidamente ao coração dos problemas de relacionamento. Então, só deixando explícita a importância dos bons relacionamentos na nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se vocês gostaram desse formato, deixem aqui nos comentários que a gente pode fazer mais vídeos assim. Se tu ainda não for inscrito no canal, aproveita para deixar o teu like e já se inscrever. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijão e até o próximo vídeo.